Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui. Quando eu recebi esse microfone, eu penso que eu sou o Roberto Carlos, está com vontade de cantar. Tem que maneirar, porque agora está filmando, a gente tem que. Mas com toda a graça, a leveza e sempre procurando pedir aos nossos bons espíritos, a espiritualidade maior, que nos abençoe e nos proteja. Queria agradecer mais uma vez a direção da casa, quantos amigos que nos convidam, e sinto extremamente em casa aqui. E tem que ficar bem, porque hoje a gente vai começar uma tríade de 3 palestras, uma em cada mês, focando uma parte que eu particularmente, independente de ser médico, mas como espírita, já estudo há 35 anos. Pouco mais, eu vou fazer 35 de formado, que antes até de fazer medicina, antes até de terminar a medicina, eu já estudava, já me inquietava. Então hoje nós vamos começar falando com alguma coisinha sobre o estudo das doenças à luz do espiritismo. Como sempre, que é de hábito, eu passo 3 primeiros slides. Isso aqui é obrigatório. Outro dia me perguntaram, aliás, que na palestra quinta-feira, né? Num plano de saúde que eu tenho uma empresa, Porto Ferreira, e eu escolhi de um hospital lá, e fiz uma palestra sobre espiritualidade das relações organizacionais. Não era nada sobre espiritismo, era espiritualidade no sentido de organização corporativa, né? E eu sempre mostro esses slides. Aí uma pessoa depois perguntou, por que o senhor sempre declara conflito de interesse? Isso é obrigatório, né? Isso é uma situação, inclusive, de proteção jurídica. Quando eu venho como médico aqui falar alguma coisa à luz do espiritismo, além de falar quem eu sou, mostrar aqueles slides rápidos, que é uma forma também educada da gente se apresentar, nunca é nada para aparecer, sempre é para divulgar. É obrigatório como médico dizer tudo que eu vou falar aqui hoje é a luz do espiritismo, ou seja, a luz de uma doutrina que eu particularmente abraço, todos nós que estamos aqui por abrações, e que é revestível de 3 contos, a gente sempre fala, né? A doutrina kardecista é revestida como uma religião que nos leva a Deus, pensar em Deus, acreditar em Deus. Ela é revestida de um caráter filosófico imenso, desde a sua divulgação, codificação, na metade do século XIX por Allan Kardec, que foi uma forma, e criou-se uma forma de se mudar ao gênero da gente pensar. Por isso, a doutrina filosófica. E também uma doutrina científica, mas leva em elementos que a cada dia que passa, a ciência nua e crua, a ciência de fato, e objetivo, e hipótese, né, tese, vem corroborando para que nós acreditemos cada vez mais em elementos científicos dentro da doutrina espírita. Então, o que torna o kardecismo diferenciado é exatamente essa necessidade de que não só nós possamos acreditar, e a gente pode acreditar pelo amor, pela dor, pela fé, né? Muita gente acredita por causa da discografia, muita gente acredita que foi buscar dentro do centro espírita uma resposta, outros porque nasceram no universo espírita, outros porque se sentem bem, mas eu gosto muito de divulgar a parte científica. Por quê? Nós sempre digo nas palestras, né? Eu ainda quero estar encarnado. Se eu não estiver encarnado, quero ver todo mundo desencarnado, ouvir o barulho dos queixos caindo, né? Todas as pessoas falam, caramba, como é que existe isso mesmo? Então, uma das formas da gente também acreditar, divulgar, entender e se aprofundar na nossa doutrina é saber um pouco mais do que a gente vai começar falando hoje, tá? Um pouquinho da minha biografia, eu vou mostrar de ser momentaneamente, eu sou médico, cardiologista, lá do 22 de outubro, etc. Mas a coisa com mais vergonha é de ter feito na Faculdade de Medicina no Federal de Uberaba, onde eu pude fazer o meu 120º curso de medicina, junto ao primeiro, quando eu conheci o Chico Xavier e tive essa oportunidade de vir nessa aula. Um pouquinho também, quando a gente precisa se apresentar, muitas vezes falo de coisas de histórias. Fui professor de história, autodidata, durante 20 anos de aula por si, eu não tenho nenhuma formação histórica, essa eu tenho certeza que tem de outras encarnações, assim como minha formação professor universitário de medicina, palestra há mais de 25 anos, muito mais. Sou espiritualista, na realidade eu sou espírita kardecista, né? Também sou maçom, por que não? E não há problema nenhum de a gente divulgar que a gente tem também, participa organizacionalmente de uma estrutura milenar, né? Que é a maçonaria. E também sou físico quântico muito vagabundo, muito elementar, muito inicial, tá? Bem amador, mas sou. Às vezes eu provo algumas conversas boas, com gente que sabe mais que eu, por exemplo, o Márcio aqui, já nós tivemos uma conversa
em alto nível sobre física, né? E aí eu vejo que tudo se estudar. Hein? Finalmente, a declaração de conflitos de interesse é obrigatória. Tá? Então, serão apresentadas opiniões e perspectivas pessoais minhas, baseadas em várias áreas. Eu citei algumas ali onde eu exploro. Convidamos todos a ouvir com respeito e criticidade. Principalmente criticidade, eu sou aberto a críticas, estou aberto a críticas construtivas e até destrutivas, não há problema nenhum. Considerando as ideias apresentadas como estímulo para reflexão e crescimento pessoal. É isso que a gente vem fazer aqui. Um estímulo, nada mais. Eu não sei nada mais que ninguém, aliás, me julgo muito inferior a muita gente que estuda a doutrina kardecista há muitos anos. E aqui hoje nós vamos estudar alguns termos um pouco pesados. Nós vamos falar de pé-espírito, de duplo etéreo, nós vamos falar de fluido vital, de corpo mental. Eu sei que é difícil, eu sei que é um assunto às vezes até meio chato, mas vou tentar torná-lo da forma melhor possível para que nós possamos chegar. Na segunda palestra do mês que vem, nós vamos falar lá sim sobre o mecanismo das doenças de resgate, ou popularmente conhecidas como doenças kármicas. Essa sim é a minha grande especialidade. A sua especialidade médica espírita seria doenças kármicas. E, no final, em novembro, a gente pretende fazer a palestra que eu estou esperando há mais de 25 anos, né, Ben? Minha mulher sabe disso, uma palestra que está preparada há muito tempo, essa é para uma abalada em muita coisa. E nós vamos falar sobre a genealogia espiritual, ou seja, o DNA espiritual. Que a gente traz lá de trás, né? Bem lá de trás. Embora muitas pessoas achem legal eu falar de genealogia, vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa palestra. Palestra, também genealogia, é a primeira vez. E há de ser aqui desse centro onde a gente, se Deus quiser, vai semear um pouquinho dessa ideia. Mas é interessante, quando você fala de genealogia, quase todo mundo que a gente conhece, que conhece, muito conhecedor da doutrina, fala que foi em alguém, né, uma pessoa, uma vidente, alguém, tem gente na cartomante, e todo mundo foi em algum momento de uma casa nobre, de uma hierarquia mais alta, ou foi da nobreza, ou foi da realeza. E aí eu falo assim, como que nós retrocedemos? Porque todo mundo foi da realeza, hoje veio todo mundo pobre, classe média, está trabalhando com caramba. Quem fala que foi da nobreza deve ter feito muita coisa errada, né? Pelo menos não herdou dinheiro. Poder cair moralmente. Mas é interessante, você nunca vai encontrar alguém que fala assim, na outra encarnação é com um ser, da Idade Média, um ser bem weird. E agora eu estou bem melhor. Interessante. Então nós vamos falar um genealogia lá. Vocês querem que apague um pouco mais essa luz aqui? Tá legal, tranquilo? Tá bom? Tá bom? Para você, pode ser. Não, para mim tá ótimo. Eu já depois os slides. Eu já depois os slides. Como é que é? É o vídeo. Vamos acender o vídeo, só alguém vai achar que eu sou um ser do mundo espiritual aqui. O pessoal fala, nossa, nesse momento da palestra, o Dr. Marcelo saiu, eu estou uma entidade careca, barbuda. Outro dia fizeram uma confusão muito legal comigo em São Tomé, porque estou tão raro. Eles falaram que eu estava parecendo Bezerra de Menezes. Gente do céu. Estou bem ainda. Então vamos lá. Então vamos começar. Em primeiro lugar, eu peguei uma coisa muito interessante. É uma classificação da Organização Mundial de Saúde. É difícil eu ficar parado, viu, Márcio? Eu ando. Minha mulher estimula, até o telefone celular, eu chego a dar uns 500 metros dentro de casa, vou em volta da piscina, volto, eu só não consigo parar. Se me deixar parar, vamos lá. Pela Organização Mundial de Saúde, o que é ser saudável? O que é saúde da OMS? Saúde, olha para você. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Quando eu falo social, inclua-se aí sexual e econômico. Bom, se alguém aqui for sadio, a começar de mim, por favor, retire se você está no lugar errado. Quem não tem um problema físico? Quem não tem problema mental? A gente não assume, eu estou gostando de coisa. Quem não tem problema social? Bom, então, pela Organização Mundial de Saúde, não é apenas só os riscos de doença que é saúde, você está bem em tudo. Então, todos nós somos doentes. Pronto. Acabou a palestra, somos mais tchau, ouve mim. É o termo, Flávio, é o termo mais estrúxulo que eu já vi. Saúde, você não tem nenhum problema. Quer dizer, você está legal. Você está bem de saúde, você é equilibrado mentalmente,
você tem dinheiro, você tem posição social, você é caridoso, você não tem um problema sexual e a sociedade inteira te aceita. Bom, então, se você é isso tudo, desbanca Jesus, pagou você lá, acabou, está refeito o universo. E tem gente que acredita nisso. Ó. Quem acredita nisso já não tem problema, já tem problema mental. Então, joga fora. Quando nós assistirmos, então, às ideias da genealogia espiritual, a gente vai chegar à conclusão que temos todos esses problemas e é por isso que estamos aqui, para melhorados. É por isso que quando alguém pega um pouco mais de informação, se aprofunda na informação, fica mais operacional e mais responsável por aquilo. O Chico Xavier dizia: vocês gostaram de me conhecer, tá? Vocês estão vindo no centro de novo, pessoal da medicina, do Faculdade de Uberaba, estou frequentando, então, ó, esquece a responsabilidade que vocês estão pegando, não. E é verdade. Você conhecia, seguia, admirado, bom, você tem uma responsabilidade maior. E assim foram com os apóstolos, e assim foram com as comunidades cristãs, e assim o é até hoje. Nós talvez não tenhamos conhecido ele pessoalmente. Com certeza nós não conhecemos Jesus pessoalmente encarnados. É mais velhos sejamos espiritualmente. Mas nós estamos aqui no domingo de manhã, ainda falando, pensando e tentando traduzir todo o conhecimento que eles nos dão. Então, baseado nisso, queridos amigos doentes como eu, vamos falar um pouquinho sobre o perispírito. Essa tríade, eu vou tentar transformar isso em uma coisa mais simples, tá? mais palatável. Senão a gente faria aqui 3 dias discutindo isso. Essa tríade, como se diz já, que a gente está muito acostumado, Pai, Filho e Espírito Santo, tríade. Liberdade, igualdade e fraternidade, tríade. Nós sempre vamos ter a tríade do mundo espiritual que é formado pelo Espírito, a essência maior que nós todos somos. Primeiro item é ser desvendado. Espírito ou alma é basicamente a mesma coisa. Existem alguns livros, se você ler Leon Denis, você vai ver que o Leon Denis, um estudiosíssimo, contemporâneo, seguidor de Kardec, ele dá algumas definições diferentes para a alma, mas vamos deixar a coisa sempre um pouco num nível mais fácil da gente entender, sem grandes conjecturas. Senão nem o voto do ministro dos 13 horas vai demorar tanto para a gente falar sobre isso. Espírito ou alma é a mesma coisa. Partindo do princípio, todos nós saímos, nós somos uma fagulha, uma centelha da inteligência divina, Deus. Nós somos uma centelha da energia suprema, Deus, né? O arquiteto máximo do universo. Nós somos um pedacinho em seu fluido que ele jogou e criou o mundo. O mundo está imerso, o mundo que a gente entende, o mundo corporal e espiritual, está imerso. Uma energia que emana e que nós chamamos Deus, que é o chamado fluido vital. Quando nós somos um pedacinho desse fluido vital, e cada um de nós tem a sua individualidade. Eu não tenho como ter o espírito da minha esposa, do Ayrton, de mais ninguém. Cada um tem o seu, bem individual. Nós somos um pedacinho que está sempre evoluindo, porque é energia. E aí entra um pouquinho de física quântica. Nós somos energia em movimento. Por mais que já tenha tentado, e existem alguns métodos hoje que estão se aproximando de medir o tamanho, eles chamam de aura, o peso, chamam de peso específico, ou mesmo a influência do espírito, isso ainda é impossível. Isso não está na nossa dimensão. Nossa dimensão é uma dimensão de largura, né? Comprimento, profundidade, e a quarta dimensão que a gente mede, mas ela não é palpável, que no tempo. Nessa dimensão, nós não temos como medir o espírito. Não está nesse escopo de ninguém saber disso. Mas o espírito, antes de chegar e jogar todas as suas particularidades ao corpo, ele passa por esse anteparo, que é uma espécie de software. O hardware, o espírito. Software, é o perispírito, que já foi decantado em verso e prosa por inúmeros estudiosos de científicos. Inclusive, tem um brasileiro, Zimmermann, tem um livro dessa grossura, que é considerado o melhor livro até hoje, escrito sobre espiritismo. Né? Como é? Espetacular. Eu tenho, confesso que eu já li 2 vezes e na primeira eu fui até o final, quando se esquece, na segunda eu estou entendido até metade. Ainda dei par com os conhecimentos. Chega um momento que vaza. Eu só considero ele um pouquinho mais fácil que o livro Evolução em 2 Mundos. Faz parte dos livros do André Luiz, que eu acho isso de grande desafio.
E também Madurão de Honra, porque o Espírito Santo dos Búzios foi escrito, foi psicografado, ainda não sei, pelo Chico e pelo Valdo Vieira, numa época que o Valdo ainda estava militando a doutrina espírita. O Chico, psicografado em Pedro Leopoldo, e o Valdo em Uberá, o qual era muito novinho. Só que um não sabia, não tinha contato com o outro. 1959, se não me engano. E um fez o capítulo 1, 3, 5, 7, o outro 2, 4, 6, 8. E um dia a espiritualidade colocou os dois juntos e falou: eu tenho esse aqui, eu tenho esse. Eu tenho esse, o livro estava pronto. Sem contato telefônico, só contato mediúnico. Esse livro alguém aqui já leu, já leu já, né? É um livro que dá para a gente, mas é um livro extremamente científico. Aquele livro que você fala assim: vou começar a ser espírita, eu vou ler esse livro. Você já desistiu. Você pode desistir da primeira, né? Por isso começa no nosso lar, depois na profundidade. Então, o Eucaristia vai ser o grande escopo da nosso bate-papo de hoje. Ele é o intermediário entre nós, os filhos, quando encarnamos no corpo, utilizamos as informações do Eucaristia. Alguns detalhes históricos. O termo Eucaristia foi criado por Allan Kardec em 18 de abril de 1947. Oi? 57. Perdão, deve ter tido um errinho. Obrigado. Também achei que estava meio velho, porque depois dele colocou em 59, tudo bem. Conta da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, está no capítulo 4, Mundo Espírita dos Espíritos, na segunda edição. Eu me lembro depois de corrigir esse tarde, de Marte. Então está lá publicado. Veloemos lá, que bonito, né? Isso foi em homenagem ao antigo Jânio 4, o Veloemos. Como um dos subtítulos do capítulo 1 dos Espíritos. Isso aí é uma denominação onde está. Uma bibliografia. Ninguém inventou. Está ali, nos 5 livros básicos do Talmud grego. O Espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem. Espírito. Ou como pretendem alguns, ele está sendo envolto numa substância qualquer? Não. O Espírito, não. O Espírito, essa centelha de Deus, ele vive num fluido universal, cósmico, vital, uma parte de Deus. Sois deuses, já disse Jesus, né? O que envolve o Espírito é uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Vamos lembrar que isso aqui é um texto, uma tradução qualquer da letra do francês, que foi a língua mater, né, do Kardec, onde ele está querendo dizer o seguinte: na realidade, o espírito ele é envolto por uma substância, por algo transparente, por algo sem cheiro, às vezes pode até ter algum odor, por algo que flutua, levita. E é por isso, quando você lê o primeiro capítulo e o segundo capítulo do Nosso Lar, que eles falam volitar, né? Dentro do Nosso Lar, as pessoas volitavam, levantavam voo, literalmente. Muitas vezes em alguns aparelhos que hoje equilibram muito perto dos globos, né? Então ele transporta para onde ele quiser. Mas ele não precisa fazer esse transporte bipolar que a gente quer. Você se transporta no mundo invisível, no mundo da energia, não no mundo da matéria. Esse é o perispírito. E o Kardec ainda comenta. Ele está envolvendo o germe de um fruto. O germe é a semente. Envolvendo essa semente ao perisperma, do mesmo nome. Uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Serve de envoltório espírito propriamente dito. Então, veja bem, o Kardec, que todos conhecem, ele era um cientista. Nós sabemos muito bem a história dele. Ele foi ver os fenômenos das mesas flutuantes e as batidas das mesas. E o Kardec foi lá para quê? Para desmistificar. O Kardec foi lá para provar. Eu, cientista, pedagogo, era um monte de coisa. Eu vou lá provar que isso aí é baboseira, é mentira, é um indústria. Um outro lugar que ele foi, realmente tinha coisas que estavam muito erradas, não tinham nada a ver. Lembrando-se, na segunda metade, na primeira, mas principalmente na segunda metade do século XIX, a França, aquela grande centro cultural do mundo, atraía gente de todas as sortes, que queriam respostas rápidas. A França estava com quase menos de 100 anos da Revolução Francesa, estão querendo recuperar toda a sua desenvolvimento moral, intelectual,
não tinha o mesmo poder militar da Inglaterra, mas queria ter maior poder cultural. E nesse caldo de cultura sempre vão surgir impostores. Né? Então tinha pessoas que jogavam bola, explodia, via, falava pouco. Falar com mortos virou mais ou menos uma panaceia no mundo inteiro, mas isso também não é uma coisa que esquece. Porque mesmo nos Estados Unidos começam a surgir relatos importantes do mundo espiritual que não tiveram comprovação como sendo mentirosos. E o Kardec viu isso. Ele foi procurando até que ele achou um lugar e falou, opa, tem um princípio inteligente aqui. Acende a luz, não tem nada, não tem um fiozinho, apaga a luz, a mesa. O cara é ele. O cientista mais fiel no brilho. Então, quando o Kardec começa a fazer essa decodificação e automaticamente abre as portas do mundo espiritual para comunicar-se com ele, ele começa a fazer algumas analogias como essa. Ele diz, olha, o espírito, ele é a semente. Vamos pegar por exemplo um abacate. Né? Semente, em sua vez, também está envolta por uma película, né? A cobrinte fala dela. Essa semente, o germe, é o espírito. Por fora do espírito existe um campo que hoje nós chamamos de campo eletromagnético, que ele chamou de perispírito, peri, ao redor. Praticamente encostado. E que o Kardec colocou como perisperma. Para quem abriu um abacate, aquela parte carnosa que a gente come é o famoso perisperma. E a casca é o corpo físico. Eu achei essa analogia tremenda, por isso que eu gosto de sempre falar sobre ela. Então nós somos a casca do abacate. Né? Entre nós e a nossa semente, ou seja, nosso princípio vital, nosso eu inicial, nosso espírito, existe um campo magnético chamado perispírito. Algumas propriedades desse perispírito. Primeiro, fica muito bem claro, e isso não há mais discussão na comunidade espírita, e já começa a não ter mais muita discussão na comunidade científica, de que nós temos um campo magnético que é emitido por nós, que tanto serve para influenciar quanto para ser influenciado. Se eu, radiologista, classificaria isso como a ressonância magnética do espírito. Nós ressonamos, nós influenciamos, mas nós também somos muito influenciados. Então é o nosso anteparo, né, entre o nosso corpo, o nosso espírito e alheios. É através do perispírito que a gente se intercomunica. E esse perispírito hoje, ele já é extremamente aceito com várias propriedades. Quer ver? Olha só. Primeiro, ele tem uma plasticidade. Qual que é a plasticidade do perispírito? Ele se molda, ele se aproxima à formação corporal que nós temos. É por isso que quando uma pessoa mede de clarividência, enxerga um ente querido ou uma outra pessoa que vem se manifestar para ele enxergar, geralmente você o enxerga com a última presença física dele, a ponto de você chegar e falar assim, olha, fulano que está aqui, careca, barguinha, né? Veja bem, eu vou continuar careca mesmo, o perispírito. Aliás, estou cada vez mais próximo do perispírito, não bem com o cabelo, estou bem próximo do final. Fulano de tal, assim, essa. O Chico mesmo, às vezes, deparava. A primeira vez que eu conversei com o Chico, me aproximei do Pazzoni, que tinha desencarnado, ou confesso que eu não acreditava, e ele narrou o jeito que o meu amigo estava. O Alexandre veio aqui, eu estava assim, eu lembro direitinho. Né? Eu estava com uma roupa de ginástica da Adidas. O Alexandre faleceu, ele desencarnou, né? Um acidente de carro, exatamente com sua roupa. Uma época em que ninguém sabia que eu tinha ido lá, não tinha internet, não tinha celular. Em 1985, eu vou lá e o cara fala o nome do meu amigo, manda recado pelo avô, pela avó, e fala avô para acreditar, não fiquei pontão. Não aguenta nenhuma, né? Caiu ali o meu queixo, puf, no chão. Essa possibilidade, essa plasticidade que o perispírito tem, seria uma marca indelével, não só dessa encarnação, como de outras. É por isso, por exemplo, nesse quadro aqui, eu sentei e olhei, vocês lembram quando eu ouvi falar de Maria, ao início do Espiritismo? Essa é a forma perispiritual que Maria se processa e se mostra, por exemplo, se mostrou para Emmanuel. E é através dessa marca que nós enxergamos a passagem das pessoas entre o planeta. Não seria uma forma momentânea. Perispírito tem densidade. E aqui sim está o grande
viés quando nós estamos falando, por exemplo, de doenças cárnicas. O perispírito, como ele é um eletromagnético, ele vai se impregnando de impressões que a gente vai tendo com todas as vidas e, em particular, com a vida momentânea terrena e sustentadora. Então, quanto maior o teor de coisas positivas, de coisas nobres, de coisas que nos elevam, de coisas que nos fazem pensar e agir corretamente, em toda a nossa evolução, menos denso, menos pesado a gente fica. E o contrário também existe. Todos nós temos uma capacidade evolutiva nesse instante, que estamos aqui encarnados. Qual que será a densidade do nosso perispírito? Vamos levar muito peso daqui? Mas eu estudei demais, então eu vou levar uma barça nas costas. Que ótimo, isso não é densidade, isso é menos densidade. Isso é evolução. Desde que você tenha usado seu conhecimento para o bem. Não adianta nada você ter sido um filósofo, um catedrático, isso e aquilo, e ter usado a sua inteligência, suas entendências e julgar as pessoas. Não se esqueça de grandes elementos da história, foram extremamente inteligentes na teoria e muito maus na prática. Podemos citar, por exemplo, Nietzsche, um grande filósofo alemão que utilizou das suas ideias para propagar depois, mais tarde, o nazismo. Isso é utilizar a inteligência? Então, a sua densidade está diretamente ligada à capacidade de nós, depois, transitarmos cada vez mais em mundos superiores e mesmo, ao retornar, termos menos peso. Mas mais ou menos o princípio de quem faz o caminho da fé, quem vai com a Santiago de Compostela. O pessoal fala que começa uma mochila pesada e vai ficando cansado. Aí no meio do caminho doa comida, tira um pouco de comida, dá para alguém. Aí é que chega lá no objetivo com a mochila mais leve para o produção seguir. Então a gente tem que estar mais leve, menos denso. Ele tem temperatura? Sim. Esse cálculo é muito abstrato, mas dependendo do momento em que o perispírito está vibrando, ele pode atingir de -1 até mais 5 graus. E, em alguns casos, de extrema elevação, ele pode baixar mais ainda a temperatura para ficar mais fácil de ser visibilizado. E aí tem um dado interessante. Quem assistiu o filme filme do Jung, que não gostei. Sexto Sentido, muito obrigado. Quem assistiu o Sexto Sentido deve lembrar que na hora que o menino vai começar a enxergar espírito, ele começa a baforar quando cai essa temperatura. Está próximo. Eu, inclusive, estou arrepiadíssimo. Né? Eu lembro quando esse filme saiu do cinema, o pessoal lá em Ribeirão Preto, quando ia aparecer o espírito na jogada, eles abaixavam o ar-condicionado ao máximo, todo mundo tremia. Porque essa sensação ela já é relatada há muitos e muitos anos. De uma queda, não significativa, é temperatura, também não precisa ser uma coisa glaciar, mas uma queda de temperatura. Em alguns casos ele tem hipobordo, que geralmente, para os estilos superiores, ele é muito, muito agradável. E volto a repetir o exemplo do Chico, que durante a psicografia, isso eu senti várias vezes, ele emanava um cheiro de rosas. Lembra do leite de rosas? Acho que ainda existe, né? O cheirinho que o bom usava, né? Eu adoro o leite de rosa. O Chico emanava aquele cheiro. Alguns chegam a fazer a transmutação da matéria em pétalas de rosa, em faixas de energia. Por quê? Porque o perispírito também tem luminosidade. E essa luminosidade, às vezes, é o que dá um tom meio, assim, de vendo, né? Algumas pessoas pensam, por que abaixa a luz? Por que quando eu estou na câmara de passe, tem escuro, eu tenho medo que aparece uma alma penada? Mas toda essa história, toda essa baboseira, não tem nada a ver com o perispírito. Mas como o perispírito, em alguns casos, esse processo aparecendo para alguns médios com luminosidade, é a forma para ele se enxergar. Mas ele tem. Com vulnerabilidade, ele ser pesado. Essa aqui é o mais abstrato aqui. Tem uma experiência perfeita de uma época, na década de início do século XXI, na Rússia, em ressonância magnética. Pois colocavam o sujeito, coincidentemente, desencarnava no meio do exame. Deixava o corpo lá e ia depois fazer um peso específico do corpo normal e alguns minutos, algum tempo depois, o campo magnético e o peso dele que ia diminuindo com o passar do tempo. Mas é uma fração muito pequena de peso, que aí interpretaram como o peso, né, do espírito, para nós, o perispírito, que está se despregando da matéria. Isso acho que não tem nenhuma necessidade da gente sair. Então quanto mais gordo eu estou, maior não o perispírito, mais pesado, não sei. Quem sabe?
Sensibilidade magnética. Essa sim eu acho que é a maior característica do perispírito, a maior propriedade. Ele é um campo magnético, então ele interage magneticamente com outros campos. Então ele sofre interação quando está no meio de outros campos magnéticos, que a gente tem vários, não só do mundo encarnado, mas principalmente do mundo desencarnado. Existe um intercâmbio dos perispíritos. São energia na sua essência. E energia, para se processar, já dizia o Einstein lá atrás, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, são noções profundas de física, mas que para nós, se acreditamos na doutrina, nos traz um pouquinho mais de significado para dizer, poxa, eu não estou acreditando por acreditar. Existe algum fundamento científico nisso? Sim, muito fundamento científico. Inclusive alguns, sem sombra de dúvida, irrefutáveis. Não dá como a gente discutir isso. Sensibilidade global, e a gente sente isso, agora às vezes para me dar uma arrepiadinha boa aquilo. Ah, mas você é médium. Precisa ser médium? Pois todo mundo é médium. Né? Essa sensibilidade global que nos sua obra com perispíritos intercalando, interagindo com a matéria, a ponto de sentir coisas que no nosso dia a dia se processam de uma forma muito simples, muito objetiva, e que quando a gente estuda o perispírito, fala, não tem nada de anormal disso. Uma ciência natural. Penetrabilidade. Lembra o Ghost passando pela parede? Né? O perispírito ele se transporta, ele volita, ele não tem limite. Por quê? Porque ele é uma energia, gente. Ele não tem limite de tijolo, de corpo. Ele passa. Simplesmente ele tem penetrabilidade. Isso é normal. Graças a Deus tem, senão a gente não conseguiria. A gente pensa no mundo encarnado, né? Estou pensando em outros mundos. Como que o nosso perispírito pode se comunicar com mundos superiores? E o pior, também com mundos inferiores. Esse é o perigo. Você vai sintonizar. O perispírito é o dial, é a sintonia do seu rádio. Quer ouvir música boa, põe num lugar que toca música boa. Quer ouvir música ruim, ou vou pôr num lugar que toca música ruim. É o velho princípio que eu tinha uma tia, já desencarnou. Eu ia na casa dela, estava sempre ligado lá. Da Atena, Barose Geral. Me dê imagens. Eu ia na casa da minha tia, saia com dor de cabeça, porque era só aquela sintonia. Sabe, só aquele show de desgaste. Isso ultrapassa a informação. E aí você fica plasmando aquele ambiente. Meu perispírito já rapidamente me dava um toque, dor de cabeça. Eu tinha N razões para isso. E isso a gente sente também quando pessoas que a gente ama, gosta, e às vezes nem conhece há tanto tempo, nos atraem, nos faz sentir bem. E outras que às vezes estão no dia a dia do lado da gente, o tempo inteiro, até às vezes te puxando um pouquinho a moral, puxando o saco, e a gente não consegue se relacionar. É uma pena, a gente tem que se relacionar com todo mundo. Mas o nosso perispírito, ele responde isso à nossa necessidade global, para a nossa capacidade de tereneidade, porque o perispírito é para sempre. O espírito é para sempre, o perispírito também é perene. Morreu, você vai levar ele e morre no chão. Manja o corpo, as vestes, os diplomas, o dinheiro, as relações materiais, elas ficam. Ah, mas eu vou queimar tudo, porque eu vou ser cremado. Dane-se, seu perispírito vai estar com você. Ele é o anjinho no ombro direito e o capetinho no ombro esquerdo. Está tudo ali gravado. Quando eu falo isso, sempre eu posso. Tem gente que não fala, mas eu vou perguntar as coisas que as pessoas expressam. Mas até aquelas coisas que eu já fiz, calma que não é tudo que fica marcado. Ninguém vai pegar a tua história e ficar olhando. Mas, Deus tem muito mais o que fazer do que olhando na saber. Mas isso se processa em densidade. Qualquer coisa que fazemos, se prejudica alguém a começar de nós mesmos, com certeza está gravando ali, gente. E isso é um dos princípios das doenças kármicas. Isso vale também para a mutabilidade, ele se muda, ele se molda. Quanto mais informação positiva, quanto mais eu quero vibrar positivamente, melhora a densidade, melhora meu perispírito. Ele tem capacidade refletora. Bateu, levou, nem sempre, mas muitas vezes sim. Não falei da casa da minha tia? Meu perispírito não estava moldado para isso. Por que eu sempre citei isso? Porque eu era o único médico da minha família inteira. Imagina, cara italianata, tudo. O primeiro cara que fez medicina, depois veio meu filho. Então eu chegava na casa do pessoal, com o maior respeito, eles me traziam tudo. Minha tia, tadinha, trazia exame de festa das vizinhas, 2 quarteirão para mim. E ela era a tia do câncer, porque tudo era câncer. Era impossível alguém ter uma verminose, era câncer. Então eu chegava lá, eu já anunciava, tia, estou vindo aí daqui uns 15 dias. E olha que eu fazia residência lá em Ribeirão Preto. Então eu já vinha como médico residente. Eu sentava com a maior
compaixão do mundo e esperar. Então, mas nem era atendimento do SUS era tão pesado. E eu saía de lá pesado, porque eram pessoas que eu tinha que traduzir em alguma forma. Tá? Então, meu perispírito saía doente. Eu saía de lá e ia direto para o centro, tomar um pasto, um papel frutificado, porque esses ambientes nos fazem com que a nossa capacidade refletora seja atingida, e aí a gente sai tomando besteira, sai fazendo besteira, sai tendo cefaleia, dor de barriga, e assim vai. Quem nunca passou uma experiência dessa, posso tomar muita atenção numa minha experiência semelhante. Biocorporidade, né? Você atua tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Tem dois planos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Expansibilidade, o perispírito é legal, não para de crescer. Ah, eu estudei tanto que eu vou ficar maluco. Não conheço ninguém que tenha feito isso. Ah, eu trabalhei tanto que eu vou morrer de trabalhar. Pode ter lerdo, dor no conjunto, qualquer coisa, mas morrer de trabalhar só se você tem condições de subir mais. Morrer de estudar, também não. Porque seu perispírito aguenta tudo. Ah, ele está prontinho para colocar novos hardwares, softwares, gavetas, nuvem. Acabou, bichão. Esse tempo do mimimi, a doutrina não existe, não. Vamos continuar expandindo. Unicidade, ele é único. O meu perispírito eu não posso doar para minha esposa. Se a gente um dia se divorciar, ela leva um monte de coisa. E o perispírito é meu. É bom que a gente não herda coisa da família. Visibilidade. Dependendo do grau de mediunidade, do momento, ele é visível. É a aura, né? Que o beijo de Tibérias fala isso. Tangibilidade. Você muitas vezes o sente, toca. Quando você vai na câmera assistindo no Vaticano, você vê o toque de Deus em Adão, né, simbolizado pelo Michelangelo. Na realidade, é uma analogia, óbvio, né? Uma tangibilidade, é uma tendência em haver o toque, um passar de campos magnéticos, e isso já vem citado há milênios. Desde os egípcios já acreditavam nisso. Então, aqui estão, eu passei no veneno, são assim, as maiores propriedades do perispírito. Um campo eletromagnético, que tem como funções. Primeiro, uma função instrumental. Ele representa um instrumento, um elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Permite a interação do espírito com os mundos espiritual e físico. Está aí a bipolaridade dele, né? Ele é um intercâmbio entre o mundo físico, que ele processa o seu corpo, mas eu também recebo informações do mundo espiritual. Beleza? Individualizador. Perispírito com as características. A identificação de cada indivíduo. O meu é meu, o seu é o seu. Eu posso até influenciar o seu, mas não é meu perispírito. Não me pertence. A função individualizadora está relacionada à história, e às conquistas evolutivas de cada um de nós. Então, meu perispírito ele é reflexo de todas as encarnações que eu tive nesse mundo e aí uma informação que muita gente não sabe, de outros mundos. Uau! Você acha que esse ano morou só nesse planeta, nessa Via Láctea? Ninguém deu nada sobre os exilados de Capela, ninguém acredita nos vários mundos. Jesus já existiu temporadas na casa de meu pai. Essa é a genealogia espiritual. Essa é a genética espiritual. No momento que a gente acredita e passa a estudar e vivenciar isso, somos muito mais felizes e úteis. Mas não aquele útil que fala assim, essa encarnação não deu, na próxima resolve. Você não sabe como é que você deu na próxima, ou se vem, ou se você já foi rebaixado para ser libido, porque eu estou andando por ideal e que eu estou abaixo. Cuidado. Organizador. Ali são uma das coisas que mais trabalham depois da frente. Está escrito um molde que dá as linhas morfológicas, forma e hereditárias do corpo físico. Isso hoje chama de modelo organizacional biológico. Quem vai fazer com que o nosso filho, nós somos lá, o espermatozoide do pai entra no óvulo da mãe, quando o espermatozoide do pai entra no óvulo da mãe, isso é biologia, com todo respeito a tudo que se diz hoje em dia, mas tem que ter um espermatozoide masculino e um óvulo feminino. Tá? Sem discussões, sem ir para esse canto. Senão já toma um tiro, né? Então, quando isso acontece, quem que traduz o que você vai ser? DNA, o RNA mensageiro. Mas de onde vem isso do ponto de vista espiritual? Do perispírito.
Perispírito já traz. Estou botando aqui. Perispírito. Ele está virando com o microfone só na porcaria. O perispírito já traz essas informações. Então ele que nos traduz. E aí, inclusive, não só genealogia, entre aspas, boa, perfeita, capacidade, se nós temos de desenvolver algumas coisas precocemente. Vira e mexe, você tem na internet, em 5 anos, lá tocando piano. Caramba, de onde vem? Era espírito. Mas também nos traz alguns gatilhos de doenças que a gente pode ter rapidamente diante de algumas alterações no nosso dia a dia, algumas facilitações e outras que a gente já traz no nosso código genético. Então esse é o problema. Que eu vou deixar para falar lá na doenças cárnicas, mas que eu já vou adiantar de antemão aqui. Ninguém, pelo amor de Deus, sai daqui pegando o karma dos outros. Esse negócio de a gente falar, fulano é assim, sabe Deus o que ele fez. Você acaba de pegar o problema dele, tá? E você fez um comentário. Ninguém tem que comentar a doença de ninguém, nem sair por aqui para ele dizendo o seguinte, olha, foi o pet tal, outro dia ele falou que fulano tem tal doença porque ele fez tal coisa. Não. Não cabe a mim, não sou o João Bidu aqui, nem quero. Mas cabe a nós entendermos, nós trazemos facilitações e muitas vezes cargas próprias de resgate. Isso deixa para nossa outra palestra aí em outubro. A função conservadora preserva os mecanismos de manifestações de causa e efeito. É interessante depois de disponibilizar esses slides, Marcos, porque é bom o pessoal ler, eles não ficam só lendo slide, dá um exemplo. Mas veja, mecanismos de causa e efeito. Eu consegui nessa encarnação ser mestre. Já contei para vocês aqui, porque falaram que demorei 300 anos. Uma vida, nossa, não foi mestre, sabe? Aquela vida lá que você era muito rico, papapá, você se perdeu com um monte de coisa. Mas eu não te conheci ainda bem. Só que assim. Aí você pensa, já tinha mulher que é gata, né? A mulher adora esse gata. Você lembra? Dia 31 de outubro, 1700. Você falou isso. Era espírito feminino, é triste, grava tudo. Aí você não tem noção. Mas eu tive depois mais uma chance, isso do Chico. Eu desencarnei, eu e meu irmão, na Primeira Guerra Mundial, ia ser médico. Daí estou eu um dia lá e reclamo, né? Agora, nessa encarnação, já no 5º ano. Chico, eu estou cansado, você vê, aqui. Meu, com toda aquela classe, o senhor fez 300 anos que quer ser médico. Não conseguiu por isso, não conseguiu por aquilo. Quer dizer, eu já virei o karma. Agora que você vai ser, você está cansado. Esse é o princípio do perispírito. É causa e efeito. Se eu fiz, eu recebo. Não preciso ir para o Supremo de nada. Existe um Supremo acima de qualquer Supremo, que é o Supremo da vida. É o Supremo do nosso perispírito. Então, o perispírito é nosso juiz? Sim. E também é nosso advogado de defesa? Sim. Ele que disse vai prender ou vai soltar? Sim. Mas isso não é só um efeito momentâneo, porque existem coisas que a gente realmente não resgata, outras que a gente resgata na hora. Fica lá no nosso perispírito. Tem uma função sustentadora sobre o impulso da mente espiritual. Olha a interação do perispírito com o mundo espiritual. O perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando-a desde a formação até o complemento desenvolvido. Esse texto é um pouquinho estranho, vou mostrar daqui a pouquinho no slide. Mas vem do mundo mental, ou seja, do mundo espiritual, do mundo que nós trazemos desde a formação de espírito, desde vídeos de Deus, como esse perispírito vai influenciar na formação desses órgãos. É uma passagem de informações. Olha, não adianta perispírito para o Marcelo, você querer ser cabeludo, você traz um jeito, você vai ser calmo. Você pode até mexer com a tua vaidade, mas isso é seu. Não sou eu que vou transformar. Então tudo é perispiritual? Não. Senão não haveria necessidade de ter a genética. Isso é genética. Mas se eu ficar perdendo meu tempo, me entregando ao fato de que eu, aos 24 anos, estava calmo, e isso poderia influenciar no meu bem-estar, no velhice, na vida. E hoje as pessoas procuram vitimismo para tudo. Está na hora de reestudar o perispírito. Quando a gente é muito vítima, a gente está ferido no nosso perispírito. Pode ter certeza.
E uma função conservadora. Ele conserva também grande vitalidade no corpo físico durante o tempo previsto para a reencarnação. Ah, tá aí. Mas quer dizer que quando eu vou para a academia malhar, quando eu faço a dieta, quando eu consigo uma elevação espiritual contra ser vegetariano, eu estou malhando meu perispírito. Beleza. É a fonte de energia. Quando nós conseguimos trabalhar coisas que refletem no nosso corpo mental, o nosso perispírito fica feliz. É um legado. Então não é só para coisas negativas, como muita gente pensa. Ali está a base do conhecimento, da evolução, de tudo que nós somos. Guardem bem esse slidezinho, que eu acho que ele é o mais assim, didático possível. Agora somos nós aqui, espíritos. Deus foi lá e puf, né? Atraiu, fagocitando-nos um pedacinho da energia cósmica vital, virando os espíritos. Pode ter tido vários nomes, com certeza várias existências, com certeza pode ter tido várias genéticas, inclusive sexuais, pensando até no mundo que nós vivemos, mas nós somos um pedacinho disso. Quem for lá atrás, quem porventura tiver atuado e sobrevivido a todas as palestras minhas, deve se lembrar de uma palestra que eu fiz depois da Grande Opinião, quando eu falei de uma coisa de evolução. Eu mostrei a evolução genética, que a gente vem desde peixe, né? Peixe, filho, réptil. Não adianta você falar assim, fundamental uma cobra, às vezes é só permaneceu no momento réptil, e foi, subiu, papapá, mamíferos inferiores, mamíferos superiores, ser humano. Não está dizendo que isso é uma evolução em termos de termos mais elevação espiritual, mas com certeza de ter mais chances espirituais. E o Leão Denis já disse o seguinte, na realidade a gente começa na pedra, passa para o vegetal, para depois ir para o hominal, né? O mundo vertebrado, desde o invertebrado. Então nós trazemos isso tudo como marcas da existência, que isso era espiritismo. Isso é estudado em antropologia, em geologia, em biologia, em botânica, isso já é configurado. Tem gente que fala, você não acredita no mundo espiritual, de jeito nenhum, mas deixa eu estudar biologia para pegar isso aqui na prova. E não se faz a pergunta, que foi a pergunta que ele fez buscar o Kardec, não foi o desencarne do meu amigo. Foi que eu falei assim, como pode alguém vir assim e alguém vir assado? Para aquele momento que a gente acontece, mas cadê o cara que não viu isso? Não tem um lá, mãe? Tem. Não tem santo? Tem. E ninguém viu isso aqui, que essa criança veio assim, sabe, esse aqui por perfeito. Então, esse tipo de questionamento, ele encontra muita parcimônia, muita tranquilidade, quando a gente não só acredita, busca e traz respostas, mas também vem do fundamento científico. Então, surgimos nós lá, anos e anos depois, vamos criando ao redor do espírito um corpo mental. Esse corpo mental é no momento que o espírito começa a plasmar, está na hora de voltar, está na hora de reencarnar. É aquele momento do nosso lar que o mentor chama, o atleta está chegando a hora de você voltar. Então, começa a girar em torno do espírito o seu campo mental, fruto, influência de N coisas que a gente vai falar já já. E esse campo mental transfere suas informações para o perispírito, está aqui no molde. Quando o Kardec fez esse desenvolvimento espírito-corpo, instruções sobre o corpo mental depois duplo etérico não eram tão difundidas nem eram tão conhecidas. Hoje eu posso garantir para vocês que não só são conhecidas, são estudadas mecanicamente e cientificamente. A medicina nos ajuda muito hoje, hoje, professor, vou estourar o horário, quase impossível. Nós temos que duas cirurgias, eu estou com 2 voltas na frente, esperando uma bandeira vermelha, voltando no obsessão. Então, isso hoje eu vou estudar. Talvez o duplo etérico seja até mais estudado e difundido por quem não sabe o que é, do que o próprio perispírito. E, finalmente, chegando ao corpo físico. Então, são as etapas que nós passamos, e dessa etapa, olha que interessante, sabe o que é essa setinha aqui? É o decaimento de energia. Quando nós chegamos ao corpo material, nós somos uma queda de energia que vem desde o espírito. Então, assim, se a gente fosse uma droga, nós seríamos o que sobrou da sobra da cocaína que caiu no chão e veio no cristal e veio corpo. Puta, mas nós somos tão ruins assim. Sim, por isso nós como matéria. Se o corpo material estivesse numa elevação energética nessa escala, se a gente ficar só no perispírito, com certeza nós estaríamos
nesse momento, nesse planeta. Esse decaimento de energia é necessário para que nós possamos interagir no mundo material. Como é que a gente poderia desenvolver uma doença, por exemplo, uma neoplasia, um câncer, só perispiritual? Ah, não existe? Existe. Só que ele não causa o estrago do campo material. Então é importante a gente entender que há um decaimento permitido, criado, consolidado pela inteligência maior, mas que exatamente nós possamos, na experiência da matéria, recuperar aquilo que a gente fica um dia só pelo espírito. Quem sabe um dia a gente seja só corpo mental, mas não vai ser nesse tipo de planeta, não. A gente tem que evoluir muito, mas muito, muito. E para cada estágio nós sabemos que tem dificuldades. E esse é o princípio da evolução. Isso é o que nos faz progredir, não só tecnicamente, não só buscarmos, eu nunca, não vejo nada de errado para a pessoa buscar uma profissão, melhor emprego, melhores salários. A gente tem que saber o que nós vamos fazer disso. Nós não somos uma doutrina, tá bom, estou assim, olha, fulano ganha dinheiro, ele vai para o inferno. Esse negócio de quem tem mais vai para o inferno é uma coisa mais política do que qualquer coisa. Eu acho que quem tem mais tem que ser mais cobrado por si próprio. O que você faz desse mais? Quem você ajuda? E não precisa falar o que você faz. Bom direito é lá, esquerda não saber. Esse é o princípio da evolução. Isso nos vai sair no domingo de manhã para assistir um bate-papo um pouco mais técnico, para poder ler os livros da doutrina, para poder entender melhor o mecanismo de paz, para ser mais feliz. Esse é o princípio. Não tem nenhuma dificuldade. O corpo mental, olha só, é a matriz de onde se saem os dados necessários para formar o perispírito. Então, vamos lá. Antes eu imaginava perispírito, corpo. Agora já está falando entre o espírito e o perispírito, tem alguém que forma o perispírito, que é o corpo mental. E esse é o grande X da história. Esse corpo mental é manipulado, inclusive, por nós mesmos, através dos nossos pensamentos. Todos aqui sabem que quanto mais coisa ruim a gente pensa, mais coisa ruim a gente atrai. Há alguma dúvida disso? Semelhante dissolve semelhante. Aula número 1 de química orgânica. Semelhante atrai semelhante. Mas isso entra na eletricidade de Petele. Vai nessa. Na física quântica, não. Semelhante atrai semelhante. Os elétrons se aglutinam porque eles precisam formar um campo magnético para gerar um corpo. Uau! É bem diferente, né, Dr. Marcos? E buraco é mais embaixo. Quando a gente discute que num átomo, a distância entre o núcleo, que tem o próton, e o elétron que gira ao redor dele, a distância do núcleo até o orbital do elétron, se for jogar por um tamanho de Terra, é mais ou menos a distância do planeta da Terra à Lua. Então nós somos formados por buracos vazios, se você for analisar. E por que a gente está todo aglutinado? Energia. Por que a gente se junta? Porque a gente pensa, porque a gente plasma, porque a gente forma o espermatozoide atraído pelo óvulo, que começa a lua, a reprodução. Ali se transmite tudo o que o corpo mental passou para o perispírito. Pensa. Como eu já dizia, René Descartes, eu penso, logo eu existo. Os políticos falam assim, eu penso, logo eu existo. Não sei, não. Penso, existo. Penso, plasmo, formo meu campo mental. Meu campo mental forma meu perispírito. Meu perispírito reflete no meu campo material. Isso é inevitável. Pensamento tem força. A palavra tem força. Está lá na Bíblia. No início era o verbo. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. No início era o fluido vital. O fluido vital é Deus. Esse fluido vital, esse verbo, o espírito se transformou no campo mental do perispírito, duplo etéreo, estamos aqui nós. Diminui a energia, mas se eu penso, coloco meu imã para funcionar errado, tudo vai sair errado. E o pior, muitas vezes, para outras e outras vidas ainda bem. Está na hora da gente botar. O campo mental, ele é nascendo conhecendo. Vou só dar uma aceleradinha aqui. É uma curva de informações. Então, quando você fala que você estuda, que você melhora, não é só estudar. Porque o Chico tinha perdão de grupo. Não é só estudar, é evidenciar. É colocar para fora as informações de outras encarnações. É fazer aquilo que não só a gente se sente bem, como nos faz melhorar como seres humanos.
como cidadãos, como pai, mãe, filho. Mas sempre o conhecimento, seja ele da teoria, da prática, da teoria, ele é acumulativo. Por isso, muito me preocupa, hoje não é conversa de quem está com 60 anos, mas a gente está tendo isso no mundo todo, um decaimento cultural, todos os países, seguindo um decaimento moral gigantesco e que está desbancando em momentos de incompatibilidade, de brigas, de você pensa diferente de mim, então tem que aniquilá-lo. E isso não é novidade. Tem vários teóricos lá atrás que já vinham dizendo isso na história. O mundo passa por movimentos oscilatórios. Quem já leu um livro chamado Taylor, Michel Foucault, sabe que vai para lá, uma hora vem do meio, outra hora vai para cá. Só que às vezes entre ir para lá e ir para cá não existe o meio seria o correto. Aos meus caros, Victorino. Isso a gente busca quando a gente vem, por exemplo, a um certo espírito, buscar uma informação, buscar um passo, buscar uma energização. Mas não é quando atingir nada disso. Se você ver um monte de problema na sua cabeça, passar por aquela sala, trouxer os problemas aqui para dentro, jogar até no médio, às vezes a pessoa sai e fala, nossa, estou tão carregado que o médio você pega no chão, coitado, água, né? Desobsessão em loco. E aí a pessoa passa, tudo estou legal, tudo legal. Ela pega o carro na primeira esquina, alguém dá uma fechada, ela já sai, né? Não adianta. Você vai ficar o tempo inteiro com o médium no seu lado, baldes de água frutificada? Não. Precisamos mudar nossos padrões impressionantes. Isso a gente consegue com conhecimento. Conexão corpo-mente, é o que a gente está tentando humildemente fazer aqui. Quando eu falo para alguém, eu falo para mim. Viu? Primeiro, palestra que eu faço para mim mesmo. Ó, Marcelo, amanhã tem uma reunião, eu digo primeiro, né? Ó, você se prepara. Tem um monte de gente esperando resultados. Seu, não é só deve nascer, né? Resultado de compromisso. Então, isso é interessante, porque quando a gente continua nessa cobrança em alto padrão, a gente tem alta rentabilidade. E influencia na nossa realidade. Dominando os pensamentos, é possível co-criar uma realidade desejável. Quer mudar seu mundo? Começa mudando por si próprio. Nas suas atitudes, pelo seu pensamento. Hoje nós somos muito isso aqui, ó. Isso. Acorde de madrugada antes de fazer xixi. Não estou falando eu, porque também é só porque eu me conheci. Mas acaba também, né? Deixa eu ver até que foi o pai, ó. Se eu fui dormir, tomar um banheiro, tá. Aí você vai olhar todas as jornadas, liga a tela. Tem gente que vai, deixa eu ver o que o pessoal fez na festa do piano. Aí entra no Instagram. E nisso o mundo está vivendo uma realidade dos outros. Você não pega e põe um texto de subir, uma novela, mas tem coisa mais positiva. Mas isso é chato. Pega um horário do dia, você vê a vida dos outros, já que você quer ser danado. Mas as pessoas estão muito isso, sabe? Muito isso. E isso está jogando para trás, isso está desfazendo tudo, está desfazendo o lar, está desfazendo a noção de Deus, está desfazendo a crença, está desfazendo os hábitos. O ano que vem vai ser um inferno. Eleição. Vamos lá ver a palestra do Marcelo, vamos ver que lado que ele é. Que terço ele é. Dureza, né? O corpo etérico ou duplo etéreo. Aqui já um lance também, você vai encontrar em alguns livros. Corpo etéreo ou duplo etéreo. Aí os dois são a mesma tradução, problema de tradução. Tem aquela discussão, é abdômen ou abdômen? Abdômen vem lá do latim, o abdômen a gente aportuguesou. E quando você vai em Minas, a gente fala barriga. Tripa. Todo mundo diferente. Às vezes mas a gente deixa uma coisa assim, não entender. Aliás, me faz lembrar uma coisa assim. Eu tinha um amigo, não tem que correr um livro, não poder entender as piadas. Tem um amigo, ele está vivo, está encarnando. E a gente, terceiro ano da faculdade, ia fazer exame de tese da periferia, aqueles lugares de sushi, desse tipo. O pessoal, vai, tudo bem, eu sou da faculdade de medicina, vamos fazer exame, deixa lá. Descarga, todo mundo pensei, só deu do lado dele, bateu na porta, saiu para a senhorinha, mas só por onde estava. Nós íamos fazer aqui um exame de fezes para fazer um levantamento parasitológico de intestino delgado. A mulher, pô, meu Deus, a gente não é dessas coisas, não. Mas... Eu falei, imagina o que você deve fazer do intestino grosso. Por favor, como você se posiciona? Não está dando uma palestra. O presidente foi lá, falou, mulher, ó, queria fazer exame de tese.
E aí vai, meu. Esse cara quer mostrar. Levantamento parasitológico do intestino delgado. Quer dizer, o cara viu o material, viu até o dubletérios da família. E era da família, né? O pessoal geralmente entregava tudo numa latinha. Grande, estava lá. De todo mundo, dos filhos, do pai, da mãe, passa a lida para todo mundo lá, até que a mãe. Tem tudo nesses pessoal. O duplo etéreo, você souber para vai para filho, não tomar um processo assim. Você trata de. Difícil. Duplo etéreo é um corpo fluídico. Gente, esse aí é o que mais está próximo. É a forma que o perispírito passa para depois chegar no corpo. Se o perispírito fosse direto, busto para o corpo, olha, essa é uma entrada. Mas aquelas, sabe quando chega em médio que está de lado? O duplo etéreo é tipo assim, ó, pega um pouquinho do perispírito, um pouquinho do corpo e eu filtro. Por onde? Através de alguns cônfios, que a gente chama de chakras. Uau! Tem nada a ver abaixo de meio ok, tá? Chakras. Não são chakras nem sítios. São pontos energéticos onde o duplo etéreo penetra no corpo. Por quê? Porque como é muita energia e ela está descendo. Caramba, ela está descendo. Vem ali, ó, espírito, corpo mental. E está deixando Deus no lado. Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etéreo e corpo físico. Então eu vou ter caído. Como chega no perispírito? Como é que eu vou transmitir essas informações que eu preciso transformar? Vou passar esse espermatozoide para óvulo transformar para o corpo. Existe esse duplo etéreo, que é uma descoberta relativamente recente. Recente, falando mais de 100 anos. Ele interpenetra o corpo físico, ao mesmo tempo que parece ter saído. Então ele é duplo. Ele está no corpo físico, ele também está no corpo energético. Ele filtra. E ele filtra através de pontos. Através desses pontos que nós chamamos de chakras. Chakras. Esse nome é um nome antigo, desde o Egito, Tibete, e muita gente, hoje em dia, vai a locais para fazer um passe energético, então o pessoal chama de alinhamento de chakras. Aí, realmente, de um ponto que cada um acredita e se sente bem. Nós temos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o número 7. Olha o número cabalístico, velho. Quantos orbitais nós temos no átomo? 7. Quantos céus? 7. Tinha até uma religião antiga, 7 no céu. Aí era exigida, Michelangelo de Paz. 7º céu seria o céu supremo, tá tudo Deus, pessoal. O 7 sempre aparece. Quem já leu Dante? Inferno de Dante. 7. Se tem um número que é cabalístico, eu tomo 7. Uma maçonaria como nesse sabe. Mas nós temos 7 pontos que de intercâmbio entre o nosso duplo etéreo e o nosso corpo. Então você imagina, a energia vem do perispírito, passa pelo duplo etéreo e se filtra, e se coloca nesses pontos. Quais são eles? O coronário, depois nós vamos falar nessas cartas aí, que está exatamente aqui em cima, não tem nada a ver com o artério normal, tem a ver com, aqui eu falo da cisura, né? Cissura da criança, a moleira, né? Aqui na frente. Chama coronário, ele vai nos processar a formação de frente a trás. O frontal está ligado à formação do sistema nervoso central, bem no meio. Meu dom pirulito somente afiar esse chakra frontal, ele penetra pelo meio do nosso crânio e lá no meio do nosso corpo se intercambia com um órgão. Aí ele lembra. Para pelear o Leno, porque eu vi pela primeira vez só pelear. Aquele órgão que peça espírito, que forma principais de parte. Aí sem licença. Olha só uma besta para José vai lembrar uma coisa da pelear. Então, no meio do chakra, volta lembrando do pelear. É o órgão que intercambia de forma nossa de peso. O chakra laríngeo. O mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca do homem, né? Que a gente fala. Fernando, que depois se transformou no Santo Antônio de Lisboa, mais tarde Santo Antônio de Pádua, um dos mestres da doutrina cristã católica,
Quando a gente vai a Tádua, né, está lá, relíquias do corpo dele, o aparelho sonador dele está intacto. Não foi destruído. Por quê? Porque foi através da palavra, através desse dom de falar, de freguar, que evoluiu o cristianismo. Então, o que a gente fala, reflete ali. O chakra cardíaco dispensa comentário. E ele também é o chakra que a gente recebe muito das nossas emoções. Assim, quando a gente vai detalhar, o plexo solar, exatamente que perto do umbigo, responsável pela formação do baço, fígado, pâncreas, tubo digestório. O chakra do sacro, ou gelésio, fica exatamente aqui atrás, na junção aqui, que ele reflete, na realidade, com a formação do aparelho reprodutor. E, finalmente, o chakra básico, esse responsável por todo o membro inferior. Próximo encontro, a gente vai detalhar mais sobre isso. Quando a gente vai falar assim, olha, o que eu trago de informação do meu corpo mental que está impregnado no meu perispírito há milênios, e quando eu for reencarnar, vai passar pelo meu duplo etérico, que é um filtro, formar essa informação para cá, essa para cá, essa para cá, que na realidade vai se passar para dentro da minha célula mãe, que é o meu DNA. Então, no DNA tem essas informações. A gente está tentando intercambiar o que vem do mundo espiritual, se transformando em mundo material pelo DNA. Nós somos DNA. Alguém aqui é só espírito, está saindo voando daqui para trás. Esses pontos são os pontos que a gente deve trabalhar, inclusive são pontos importantes quando a gente fala com os médiuns passistas. Olha, porque a gente, às vezes o médico fala assim, por que eu passo? A pessoa ia sentir que ali, naquele ponto, na cabeça, tá? Então, se você entra um pouco mais, aprender alguns pontos de energia. Isso significa que a posição da mão, o jeito que passa é certo. Isso é inédito, mas você mentalmente programa vibrações para saber. E quando você sabe o que você está fazendo, você melhora, qualifica melhor o seu passo, a pessoa recebe melhor e o resultado é, né? Então, por isso, informação. Só para voltar aqui uma coisinha rápida. O duplo etéreo é uma cópia fiel do corpo físico. Opa! Cópia fiel do corpo físico. Eu não aguentei tranco, cegado de corração, não me interessa. Eu vou e... que sou o duplo, né? Ele toma uma bala na minha cabeça, transfixo meu centro frontal, meu chakra frontal, elimino a minha vida, me dou o fim. Vai ser exatamente nesse ponto, meu corpo físico, onde a minha cópia fiel, que é o duplo etéreo, vai processar por meu pré-espírito, e o resto são consequências. Existem coisas que a gente consegue amainar, existem coisas que a gente consegue reduzir, existem coisas que a vida tem que pagar de uma forma assim consciente. E para isso existe o livre-arbítrio. Ó, chegou a hora de voltar, Galo. Quer ser médico aí? Vamos ver se funciona certinho, né? Dessa vez eu te mandando a família bem pobre. Você não perder todo o bobeiro. Em 1980, nos nossos 16 anos, você vai ser uma companhia para te ajudar. Pessoas que vão falar cerebral, né? Se você não estudar, se você não se dedicar, você não vai conseguir entrar na faculdade para você também. Ó, tá no ponto. Então, agora, a situação poder que você sabe, que você conhece, que você pediu para o seu professor. E bem, entendeu, filho? Não abre o olho no jeitinho que parece. E também tem isso, mas você vai ver um negócio desse, como catedrático, 15 minutos eu tomo. Você está acordado? Bebi, meu tempo espírito. Corta, está dormindo, isso também. Isso é notícia. E essa aqui sim, já existe um ponto, esse perfil, o estudo de ressonância magnética, guilhoinescente, e outras coisas, pessoal. 6 milímetros no nosso corpo. Mas você passa assim, tem meu corpo, 6 cilindros, 0, crises, 0, meio centímetro. O duplo etéreo está ali. Gostadinho. Então é por isso que o pessoal fala de algumas coisas, por exemplo, melanoma, câncer de pele, gravíssimo, sendo adquirido pela própria exposição inadequada por tempo determinado ou sem proteção à luz solar. Então, se você já carrega no seu perispírito alguma influência, coisas radicais, e tão próximo do seu perispírito está seu corpo etérico, está exatamente praticamente conectado à superfície, a sua inadimplência, a sua
imprudência de fazer determinadas coisas, vai estar sendo aqui sobre isso. Então, esses são os princípios que ele canta lá na nossa outra vida. Tá bom? Aqui no resto também texto. Ó, o corpo etéreo ele se forma na fecundação. Então, isso é uma novidade, né? Muita gente fala assim, o momento da fecundação, o momento mágico, ele é tão mágico que a própria espiritualidade não. Vocês sabem, já viram isso pelos 102 mundos, falam disso, os mensageiros. No momento de intimidade, duas pessoas estão ali, se fecundar, ter a sua atração, a própria espiritualidade se retira, muitas vezes a fecundidade de fora, lasmando para que dê certo, porque aquele irmãozinho que está querendo vir, às vezes não está conseguindo. No momento da fecundação, o que passa pelo nosso DNA, pelos nossos chakras, o nosso núcleo etéreo, que é a cópia do nosso perispírito. Isso é um pouquinho reduzido, é uma peneirinha um pouquinho mais fina, para não ter tanta energia. Assim que se liberasse o perispírito de uma vez, a raça humana não existiria. Não haveria capacidade de fecundação. Também seria a velocidade de criação da raça humana. Interessante isso. Somos uma bomba atômica, né? E, finalmente, os seres mais evoluídos têm um duplo etéreo mais sutil, mais delicado, mais tranquilo, mais energizado. E atingido com o coração dele é mais esfrançado. E os seres mais evoluídos têm um corpo etéreo denso, que alguns médios, como Caribenense, dizem que a cor dele é mais acinzentada. Enfim. Uma coisinha aqui. São tantas coisas, isso aqui é um resumo. Mutilação de um membro do corpo físico, só para dar um exemplo. Quantas pessoas vocês conhecem, às vezes mutilaram uma perna, e a pessoa continua sentindo a dor? Já viram isso? Tem gente que sente coceira. Como é que chama essa dor? Vocês lembram? Dor fantasma. Essa dor fantasma, na realidade, você mutila, você tira, mas seu perispírito ainda identifica como uma perna. O duplo etéreo também. Então, por um tempo existe a sensação física. Olha que coisa interessante. É o rabo da lagartixa. Ela arranca para poder se livrar daí e o rabo continua mexendo. Você não tem duplo etéreo, pode parar. Muito legal isso, né? É resposta para tudo. Então, entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etéreo só se encontra a partir daqui. Para finalizar, o que é o perispírito? Ele é um envoltório temporário. Tá? Para quê? Que nos permite uma relação entre os próprios espíritos. Agora, meu perispírito, quando eu vou dormir, você tem um sonho, quem que se encontra? Meu espírito? Não, na realidade é o seu perispírito. E por isso, muitos índices, né? Ele é intermediário, é um laço entre o que existe de união do princípio intermediário do corpo mental para o corpo material. Ainda mais sobre o perispírito, ele é semi-material, ele sobrevive à morte do corpo. Ah, morreu, acabou. Matéria, sim, perispírito nunca mais é seu. Não é meu, não é nosso. Ele é formado por fluidos, a gente já falou. É específico a natureza do planeta. Planetas inferiores, perispíritos mais densos. Se você acha que o nosso está ruim, look around, man. Olha para trás, olha para frente. Tem um mundo bem pior. Mas também tem um mundo bem legal. E as suas características, nós falamos aqui, desse sentido, amnésia, modificar. E isso já lancei aí quase 18 minutos, peço desculpa. Para finalizar, só uma figura de uma mensagem que eu tenho deixado para vocês. Figura de nós somos eternos, né? Campos, quantos campos magnéticos nesse ponto? Desculpa o peso da informação e espero que eu tenha sido mais didático e menos engraçadinho possível, mas lembrando que através do humor, uma arma que eu sempre uso. O humor gera catecolaminas, endorfinas, e é mais fácil a gente às vezes guardar. Eu guardo mais coisas ruins, então está na hora de você melhorar seu perispírito. Guarde mais as coisas com bom humor, com mais leveza. Vamos levar menos do aqui e agora, esses programas tontos. A vida não vai melhorar se a gente ficar só vendo na internet para ver quem se acidentou e quem morreu. Aliás, as pessoas não é só quem morreu, elas querem saber do quem morreu. Experimenta colocar luto. Todo mundo lá, luto por quem? Fulano.
Morreu de quê? Ninguém falou assim, olha, meus sentimentos. Não. Você quer saber do que morreu? Olha o todo de densidade que nós temos. Isso aqui é só uma alusão, se vocês me permitem. Próximo dia 30 agora, nós vamos fazer um ano do Instituto CIS de Oncologia e Hematologia Infantil, que é um instituto cuidando sem fins econômicos, e uma empresa, o Grupo de Colex. A gente tem a renda da CIS, médicos, mantém o atendimento de oncologia, hematologia, da quem gosta de neurologia infantil. A nossa boa instituto, em primeiro lugar, é agradecer, tem várias pessoas aqui nessa sala, e muitos no ambiente espiritual, que tem nos ajudado a passar as nossas ideias. A nossa maior busca hoje não é para fazer o tipo de atendimento que a gente já faz, que infelizmente ainda não é pelo SUS. Então, se alguém quiser um dia orar, rezar, plasmar alguma coisa por esse instituto, que a gente consiga tirar um pouco do envelhecimento das corações políticas, para que possamos atender crianças pelo SUS, não só fora de lá, mas também lá desse hospital, que é um hospital partidário do governo, mas está doido nessa instituição para atender crianças pelo SUS. Porque parece incrível, mas que eu não sei que isso às vezes é mais fácil de fazer coisa errada. Eu estou apelando para todo mundo. Então, muito obrigado, Flávia Ivone, te ajudou muito, nunca vou esquecer. Obrigado mesmo, de coração. E dia 30 nós estamos fazendo 500 atendimentos já, 16 diagnósticos de câncer infantil, crianças da nossa macro e micro-região. Provavelmente em outubro nós já vamos ter nossa primeira alta, nossa primeira cura. E eu falo disso porque eu sei o peso dessa doença, eu sei o peso como médico, eu sei de quantas as coisas que a gente tem que justificar em torno disso. Então, muito obrigado. Eu tenho um prazo na hora, domingo. Pede que a gente continue essa obra aqui. Vem de outras encarnações, que eu não estou aqui me temporeado sem Neros. Quem quiser um dia conhecer, fique à vontade. A gente tem algumas regras de visitação, porque dia que deveria sair, a gente pode apresentar perigo, para quem está em perigo. Mas tem várias atividades que a gente vai sempre desenvolver aí. E o principal para vocês é o pensamento positivo, elegerem os nossos campos magnéticos para a gente conseguir de aprender essas crianças mais necessárias. Tá bom? Muito obrigado.